Efésios capítulo de número 3, verso de número 18 e 19. Os irmãos encontraram, amém? Amém. Vamos colocar em pé então, vamos ler a palavra do Senhor de fé. Peço a ajuda dos irmãos, cuide bem do seu filho enquanto nós estivermos ministrando a palavra, para que não interrompa nenhum dos irmãos. Efésios capítulo de número 3, verso de número 17, vamos ler o 17 também até o 19. Vamos fazer assim, vamos ler do 14, melhor ainda para a compreensão. Por essa razão, dobro os meus joelhos perante o Pai, do qual toda família nos céus e na terra toma o nome, para que segundo as riquezas da sua glória, vos conceda que sejais robustecidos com poder pelo seu Espírito no homem interior. Que Cristo habite pela fé nos vossos corações, a fim de que, estando arraigados e fundados em amor, possais compreender com todos os santos qual seja a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que sejais cheios até a inteira plenitude de Deus. Verso de número 18 e 19, mais uma vez. Possais compreender com todos os santos qual seja a largura, comprimento, altura e profundidade. Conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que sejais cheios até a inteira plenitude de Deus. Espírito Santo, te louvamos por tudo que o Senhor fez, te agradecemos pela oportunidade de louvarmos o teu nome, de entrarmos no lugar santíssimo, de exaltarmos a ti, de entoarmos a nossa adoração. Agora nós pedimos que pela tua bondade, a tua infinita misericórdia, o Senhor venha falar aos nossos corações. Senhor, que a tua palavra possa trazer vida, vigor e refrigério sobre a nossa alma. Que apesar do ministrante, Senhor, a tua palavra possa vir como uma espada de dois gumes, penetrando no mais íntimo da nossa alma e tocando e mudando o nosso ser. Em nome de Jesus é que eu lhe peço e agradeço. Amém e amém, Senhor. Pode se assentar. Queridos, veja bem que interessante. Se você fechou sua Bíblia, abre e deixa aberta aí sua Bíblia. O verso de número 14, o apóstolo Paulo diz assim: por essa razão dobro os meus joelhos perante o Pai. Veja o apóstolo Paulo comentando a respeito da sua oração. Pelo que ele ora? O que me leva a dobrar os joelhos? O que me leva a me colocar de joelho diante da presença do Pai? E ele diz: olha, eu oro para que haja uma revelação do amor de Deus, que o amor de Deus seja revelado sobre toda a igreja, para que a igreja alcance a plenitude do Espírito Santo neles. Essa busca intensa do apóstolo Paulo tinha um motivo, e ele estava dizendo: é por isso que eu dobro os meus joelhos. Queridos, prestem bem atenção nisso, olha que coisa linda. O apóstolo Paulo, preocupado em que a igreja conhecesse o tamanho do amor de Deus, ele diz: é por essa razão, é por esse motivo que eu me ponho de joelhos, eu me prostro, eu clamo: Deus, revela o teu amor, revela como o Senhor ama para a igreja. Por que é que o apóstolo Paulo estava fazendo isso? Ele sabia que a revelação do amor de Deus era a única coisa que poderia calar todos os nossos argumentos e nos dar todos os motivos para responder também a Deus, amando Ele inteiramente. Ele sabia que nós, como seres humanos, temos muitos argumentos para dizer: Deus não pode me amar, Deus não pode me usar, Deus não tem por que me usar. Mas ele vem e diz assim: eu oro para que o amor de Deus seja revelado, porque quando o amor de Deus for revelado, todo dardo inflamado e todo e qualquer argumento vai cair por terra, porque o amor de Deus fala mais alto do que qualquer circunstância a respeito dos argumentos contrários desse amor. Agora é interessante que ele diz: para que vocês possam compreender. Oro para que vocês compreendam o que é incompreensível. E ele diz: compreender o que não dá para se compreender.
Mas é interessante que essa palavra compreender do grego é katalambano. Katalambano. Vamos tentar repetir? Diga aí, katalambano. De novo, katalambano. É isso aí mesmo. Essa palavra, ela quer dizer não só um conhecimento intelectual, mas apropriação. Ela quer dizer obter, tornar próprio, dominar ao ponto de incorporar no seu ser, tomar para si, apropriar-se disso. Não se trata somente de uma tentativa racional de conhecer ou de decifrar o que é na verdade indecifrável, mas é de receber uma revelação sobrenatural a respeito do amor de Deus. Preste atenção, não é somente conhecer o amor de Deus em frases ou de uma forma racional, mas é tomar posse desse amor, é ir além de uma revelação racional, é interiorizar e fazer com que isso faça parte da sua vida. Agora não é somente um conhecimento, é propriedade. Agora não é somente uma fala, é algo que está gravado em meu coração. O amor de Deus a partir dessa revelação que só Deus pode dar. Não é uma pregação, não é um estudo, não é o clamor de Paulo só, mas é algo que o Espírito Santo precisaria produzir. Não daria somente um conhecimento intelectual, mas daria uma certeza no coração. Essa é a revelação que ele está pedindo e clamando. E queridos, não há nenhuma mensagem mais importante na Bíblia do que o amor de Deus. A revelação mais importante do universo é essa. Só isso pode transformar a nossa existência de verdade. Está chiando, né, Eliseu? Obrigado. Parecia que tinha uma caixa de abelha, que Eliseu matou as abelhas agora. Só isso pode transformar. Mas o meu retorno está horrível. Vira aqui, vem aqui, vira para mim, Beto, para eu poder ouvir, senão eu grito mais que devo e vocês não vão aguentar. Só isso poderia transformar a nossa vida. Deixa eu tentar explicar um pouco a respeito do o que é não só ter a revelação, mas se apropriar. Olha aqui para mim e pense nisso. Quantos dos irmãos já foram no cinema e assistiram filme 3D? Quantos já assistiram um filme 3D? Nossa, não, é só para saber. Levanta a mão, deixa eu ver. A maioria já assistiu o filme. Ô Rafa, você nunca levou a Mariana para assistir um filme 3D? Ah, já, mas ela, dor de cabeça, não lembra. Ah, entendi. Ela sente dor de cabeça, não pode assistir? É a idade. Ah, é a idade mesmo. O filme 3D tem algo bem interessante. Pensa nisso. O filme 3D você está assistindo. Eu me lembro que eu e a Michele, nós tínhamos um casal que são amigos nossos, mas hoje não está tão próximo de nós. Mas esse casal nunca tinha ido no cinema, mesmo que eles estavam casados há mais de 15 anos, né, Michele? Eles são pouca coisa mais velhos que nós, coisa de 2, 3 anos de diferença, mas nunca tinha ido ao cinema. E eu e a Michele falamos, vamos levá-los ao cinema. Nós vamos levá-los ao cinema. Eles já tinham uma filha com uns 10 anos, nunca tinha levado a filha também, nós levamos. E nós escolhemos um filme 3D, você lembra, Michele? E nós sentamos e estávamos assistindo o filme. E quando começou a vir algumas cenas do filme, a esposa começou a estender as mãos para tentar pegar o objeto que estava vindo. Era tipo como se fosse balão, alguns balões que estavam saindo. E aí parecia que estava tão perto que ela começou a esticar a mão e tentava pegar. E a sensação é de que ela ia pegar. Você já deve ter tido essa sensação. Está tão perto que dá para pegar, está tão perto que vai te tocar, mas você não consegue pegar de verdade. Então é algo que você consegue ver a dimensão, você consegue ver a largura, você pode ver até o tamanho, mas não consegue pegar. E o apóstolo Paulo diz o seguinte: a minha oração é que vocês compreendam a altura, comprimento, largura e profundidade do amor de Deus, mas que haja uma revelação. E essa revelação não é somente uma compreensão intelectual, mas é se apropriar. Então seria um filme 4D, que você não só vê, não compreende só as dimensões, mas você pode tocar. E não só tocar, mas pode se apropriar, e esse amor de Deus pode passar a fazer parte da sua vida, está encravado no seu coração, marcado na sua alma, de forma que ninguém pode tirar. Essa era a oração do apóstolo Paulo. Eu clamo
para que essa revelação aconteça, porque não há nada mais importante do que compreender o amor de Deus, porque quem compreende o amor de Deus deseja andar em santidade, quem compreende o amor de Deus deseja viver novidade de vida, quem compreende o amor de Deus dessa forma se entrega sem reserva, porque sabe que esse Deus é fiel para cumprir as suas promessas, é fiel para nos guardar, é rochedo seguro para nos proteger de toda seta que voa de dia e mortandade que voa ao meio-dia e de noite. E é interessante que o apóstolo Paulo tenta descrever um amor em 4 dimensões. Ele diz, esse amor, verso de número 17, olha aí na sua Bíblia, verso 17 e 18 e 19. Possais compreender com todos os santos qual seja a largura, o comprimento, a altura e a profundidade. Conhecer o amor de Deus, que excede todo entendimento. Olha, conhecer um amor que excede, que o seu entendimento não é capaz de absorver. Ele excede, só pode ser uma revelação mesmo, que excede todo entendimento, para que sejais cheios até a inteira plenitude de Deus. Queridos, para ser cheios de verdade, para ser cheio por completo, você precisa conhecer esse amor, para a plenitude de Deus transbordar a sua vida. Mas olha que interessante, ele diz que há 4 situações, 4 dimensões: largura, comprimento, altura e profundidade. E o que é que significa isso? É sobre isso que eu gostaria de falar com vocês rapidamente. Tem um vídeo também que eu gostaria que vocês vissem bem rápido. O áudio está aí, está tudo aí, não está? Então tá bom. Apaga só número 9 lá para mim, só número 9. Beto, você pode, é só dar o clique aí para frente, soltar o áudio e vamos ver esse vídeo rapidinho. Graças a Ele, algo que não era possível se imaginar. O Deus criador, sustentador de todas as coisas, se fez homem, habitou entre nós, se fez como uma criança pequena, nasceu numa região difícil, cresceu, curou, libertou, fez maravilhas, morreu numa cruz do Calvário para nos libertar. Mas que amor é esse capaz de fazer Deus descer tanto?
É sobre isso que eu quero falar a respeito dessas dimensões. O imensurável amor de Deus. Queridos, que amor é esse que não dá para se mensurar? Vamos tentar falar e conversar um pouco sobre esse amor. Primeira coisa, Beto, pula um aí para nós, por gentileza. O apóstolo Paulo fala a respeito da largura. Olha aí na sua Bíblia mais uma vez. Vamos ver o verso de número 18. Para que possais compreender com todos os santos qual seja a largura. Você pode repetir comigo? Diga largura. Queridos, a primeira coisa que o apóstolo Paulo fala é que o amor de Deus é largo. Largo, creio eu, que é porque esse amor atinge todos os homens indistintamente. Ele é largo, ele é muito longínquo, ele é largo. Nunca houve um ser humano que não tenha sido amado por Deus. Nunca houve na história da humanidade alguém que nascesse e não fosse também alcançado ou fosse alvo desse amor. Para Deus, para o Senhor Jesus Cristo, não há distinção, não há rico, não há pobre, não há preto, não há branco, não há amarelo, não há pardo, não há alto, não há baixo, não há bonito, não há feio, não há magro e não há gordo. Esse amor é largo e ele alcança a todos. Deus não faz distinção se alguém usa um terno ou se alguém está com roupas sujas e maltrapilhas, se essa pessoa está usando um perfume francês muito gostoso ou se essa pessoa está cheirando CC. Para ele não faz diferença a respeito disso. Deus ama todos os seres humanos. Queridos, a Bíblia revela em muitas passagens a vastidão desse amor. A Bíblia diz que o céu era absolutamente perfeito e pleno, mas Deus resolveu criar a humanidade e amá-la. E o céu que João viu é um céu completamente inclusivo. Esse sim é um céu inclusivo, onde tem lugar para todos que desejam se tornar filho de Deus, crendo em Jesus Cristo, entregando a sua vida para Ele. Esse céu é diverso, esse céu é cheio de gente diferente, mas igualmente todos eles são amados pelo Pai. Vocês lembram que em Apocalipse, capítulo de número 7, João tem um flash, uma fotografia desse céu. Ele teve uma fotografia daquilo que vai acontecer na eternidade. E o apóstolo João escreveu isso da seguinte maneira, olha como ele diz. Apocalipse capítulo 7, verso de número 9. Depois dessas coisas, eu olhei, e eis aqui uma multidão, a qual ninguém poderia contar, de todas as nações, tribos, povos, línguas diferentes, que estavam diante do trono e perante o Cordeiro. Todas as línguas, todos os povos, todas as nações, tribos, todos eles estavam diante do Cordeiro. Queridos, para o Cordeiro não há distinção em quem nasceu na Europa, ou quem nasceu na África, ou quem nasceu no Brasil. São alvos do amor de Deus. Deus não tem preconceito, e João viu isso na eternidade. Ele quer que todos sejam salvos. O amor de Deus é largo porque alcança os bons e também alcança os maus. Sabe, amados, é fácil nós aceitarmos que Deus ame os bons. É fácil para nós. É fácil dizer assim, Deus ama as pessoas que fazem as coisas certinhas. Mas o amor de Deus quer também alcançar aqueles que não acertaram na vida. Na verdade, é que Deus ama igualmente essas pessoas e deseja libertar e revelar esse amor para elas. Os mais perversos dos homens também são alvos do amor de Deus. Eu me lembro que eu ouvi um testemunho e depois eu li sobre ele, e eu quero compartilhar com vocês rapidamente. Aconteceu lá na região do Brasil Central, aquela região mais para cima. E eu fiquei impressionado com o testemunho que eu ouvi e depois eu li, de um pastor que tinha um trabalho com presidiários. E ele ia nos presidiários falando a respeito do amor de Deus, e cuidando, e batizando, e trabalhando um trabalho missional com presidiários. E ele, uma certa ocasião, esteve numa prisão feminina.
E prisão feminina também é tão difícil quanto a masculina, mas é muito complicado. Ele foi nessa prisão. E havia ali uma mulher que ele tinha ministrado a palavra, e aquela mulher não estava se interagindo com as outras. Aquela mulher, ela não conversava com as outras, ela ficava sempre num canto, as outras não aceitavam, na verdade, ela não tinha amigas dentro daquela prisão, ela era rejeitada por todas as outras. Mas, quando ele terminou de pregar, ele se virou para aquela mulher e ele perguntou para ela: você crê que todos os seus pecados foram perdoados? Aquela mulher começou a chorar e disse: diante disso que o Senhor está dizendo, eu creio. Ele falou assim: você crê de verdade? Ela disse: eu creio. Você quer entregar sua vida para o Senhor Jesus Cristo? Eu quero. E então ele começou a fazer uma oração de confissão de pecados, e ele começou a fazer uma oração de fé com ela. E quando ele terminou aquela oração, as pessoas ficaram assim incomodadas, as outras presidiárias mesmo, aquelas outras mulheres que estavam presas, ficaram incomodadas com aquela situação. E uma delas, que já tinha aceitado Jesus em outra ocasião, chamou o pastor e disse: pastor, o senhor está dizendo que Deus perdoou ela, mas é porque o senhor não sabe o que essa mulher fez de verdade. E ele realmente não sabia o que tinha acontecido. E ela perguntou: você sabe todas as coisas? Porque o senhor está dizendo que Deus perdoou. Ele disse: não, eu não sei. Aí ele pegou e ele disse, e escreveu e testemunhou, que as presidiárias disseram assim para ela: olha, essa mulher, ela era feiticeira, ela trabalhava com feitiçaria, e ela fez parte de um grupo satânico em Goiás. Ela era uma das feiticeiras na região de Goiás, e essa mulher, junto com alguns outros feiticeiros, sequestravam crianças, e eles matavam crianças, e eles arrancavam o coração dessas crianças, e eles comiam o coração dessas crianças num ritual macabro, um ritual horrível. E essa mulher, ela fez essas coisas horrendas, e que era vista pelas outras mulheres como sendo ela um monstro. As outras olhavam e falavam: não, eu já fiz muita coisa ruim, mas isso com crianças eu nunca fiz, essa mulher é um monstro. E ao ouvir a história daquela mulher, aquele pastor ficou um tanto quanto abalado, ficou assim, abalado com toda a história. Mas o pastor voltou, olhou para ela e disse para ela: se você crê de verdade, todos os seus pecados estão perdoados. E ele olhou bem nos olhos dela e disse assim: todos os seus pecados estão perdoados, porque nada do que você fez é maior do que a cruz do Calvário. Todos os seus pecados estão perdoados, porque por pior que tenha sido a sua história, a cruz do Calvário ainda continua sendo maior do que a sua história, porque onde abundou o pecado, superabundou a graça, o amor e o favor de Deus. Queridos, na verdade nós ficamos chocados quando nós ouvimos uma história assim como essa. Quando nós ouvimos uma tragédia que alguém possa ter feito como essa mulher fez, nós ficamos perdidos. Como é que o amor de Deus pode alcançar a vida dessa mulher? Mas o fato é que o amor de Deus é largo. Aquela mulher se converteu e depois de alguns anos ela continuou firme caminhando na fé. Ela continuou presa, mas firme caminhando na fé e dando bom testemunho. Essa mulher faleceu agradecendo a Deus e chorando nos últimos dias da sua vida, dizendo: obrigado, Deus, porque o teu amor me alcançou. E queridos, ela morreu, e com toda certeza, se essa fé marcou a vida dela, e se essa revelação veio sobre ela, nós vamos conhecer essa mulher lá na glória, porque a largura do amor de Deus a alcançou. Hoje provavelmente ela está com o Senhor, porque o amor de Deus é para todos, se ela o aceitou como único, suficiente Salvador e passou a viver para Deus. Queridos, o amor de Deus é largo, ele alcança a todos. Segunda coisa que nós vemos a respeito das 4 dimensões do amor de Deus, Beto, pula aí para mim só mais um. Ele diz: o comprimento, para que possais conhecer qual é a largura e qual é o comprimento.
Queridos, se o amor de Deus é largo, o amor de Deus também é comprido, ele também é longo. Paulo faz referência também ao comprimento do amor de Deus, e eu creio que isso fala do seu caráter eterno. Esse amor eterno, o amor de Deus por cada um de nós, não é apenas largo, mas ele é longo também. Jeremias capítulo 31, verso 3 diz assim: de longe se me deixou ver o Senhor, dizendo, com amor eterno eu te amei, por isso com benignidade eu te atraí. Amados, uma das verdades mais profundas da Bíblia, que é o amor de Deus, não começou no dia que nós nascemos. O amor de Deus começou desde a eternidade, antes que nós existíssemos, antes que o homem fosse criado, antes que a terra fosse estabelecida. Amados, a nossa queda não apanhou a Deus de surpresa. O fracasso do homem não pegou Deus de surpresa. A queda de Adão, o erro de Eva também não surpreendeu a Deus. Ele sabia que nós poderíamos virar as costas para Ele, não era o desejo dele, mas Ele sabia que isso aconteceria. Ele sabia que seria necessário morrer por nós, e ainda assim Ele nos amou, e por nos amar Ele nos trouxe à existência. Antes de existir, queridos, a cruz no Gólgota, já havia a cruz no coração de Deus, e é por isso que a Bíblia diz em Apocalipse capítulo 13, verso de número 8, o cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. Sabe quando é que o cordeiro começou a morrer ou se entregou? Não foi quando Adão pecou, não foi quando eu pequei, não foi quando você pecou, mas o cordeiro decidiu te entregar e morrer na cruz do Calvário antes que o mundo fosse criado. Isso é um amor de Deus que não dá para nós compreendermos com o intelecto. Amados, isso é maravilhoso pensarmos que não somente a nossa salvação, mas também a nossa existência é fruto do amor de Deus, é fruto do amor que Deus tem por nós. Pense comigo, antes que o homem pecasse, Ele já sabia que o homem poderia pecar. Antes de criar o homem, Ele já sabia o preço que ele teria que pagar. Antes que o homem fosse criado, Ele já sabia o estrago que o homem faria na humanidade, e Ele já conhecia tudo isso. Ele poderia ter pego todo o projeto de criar o homem, lançado no lixo e dito, só vou criar anjos, querubins, serafins e arcanjos, não vou criar o homem. Quando nós ainda éramos só um esboço na mente dele, mas sabendo do preço que teria que pagar por nós, ainda assim, Ele nos criou. Ainda assim, Ele soprou o fôlego de vida sobre nós. Se você existe hoje, se você está aqui e pode me ouvir, acredite, isso, a sua existência, é prova do amor de Deus, é prova do amor do Pai. Você só está aqui porque o Pai te amou antes mesmo de você ser criado, muito antes de você pecar, Ele já te amava. Ele ama e Ele é apaixonado por você desde sempre, como gosta de dizer minha esposa. Romanos capítulo 8, verso 38 e 39 diz assim, olha o apóstolo Paulo dizendo, porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem as coisas do porvir, nem os poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor e o nosso Salvador. Queridos, o amor de Deus é largo, mas o amor de Deus também é comprido. Ele é de eternidade a eternidade. O amor de Deus alcança o nosso passado, alcança o nosso presente e alcança o nosso futuro. Ele não nos amou apenas depois que nós nos convertemos. A graça de Deus alcançou também o nosso passado e está nos esperando no futuro. Cadê o Vinícius? Vini, vem cá, Vini. Queridos, esse amor de Deus é cumprido.
Alguns acham que Deus passou a te amar quando você entregou o seu coração para Ele, dizendo: eu te recebo como meu Senhor. Não é verdade, Ele já te amava antes disso. Ele nos amava antes mesmo, sendo nós pecadores, Ele morreu na cruz do Calvário. Alguém poderia morrer por um justo, disse Paulo, mas por um ímpio? Pois bem, Deus morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Mas, queridos, não só sendo pecadores, antes mesmo de sermos criados, Ele já nos amava. Preste atenção nisso, o amor de Deus alcança o seu passado. Olha aqui para mim, o amor de Deus alcança o seu passado, os seus erros, os seus acertos. O amor de Deus é presente sobre a sua vida, mas o amor de Deus continuará de geração em geração, porque Ele continua sendo Deus, e Deus é amor, Deus é justiça, Deus é paz, mas todo aquele que crê, confessa, abandona, alcança e conhece um amor de um Pai maravilhoso. A terceira coisa que o apóstolo Paulo fala, terceiro, para que vocês possam conhecer e se apropriar da largura, do comprimento, mas também da altura do amor de Deus. Paulo também nos fala sobre a altura do amor de Deus. E eu creio que isso faça referência ao caráter sacrificial desse amor. Ele nos amou ao ponto de fazer uma viagem desde o céu até a terra, uma viagem longa. A encarnação e morte de Jesus é o cúmulo do amor. É aquilo que o vídeo falou, é imaginável. Como é que você pode imaginar um Deus criador, um Deus que pode dizer assim, haja e tudo vem à existência, e pode dizer acabou e tudo acaba? Como é que você pode imaginar um Deus que tem poder para dizer para o nada, haja, e começa a vir a terra, e começa a vir as coisas à existência? Como? Esse Deus abre mão da sua glória, despir-se da sua majestade, despir-se de tudo, e se fazer homem. Olha a distância que nós estávamos desse Deus tão santo. Mas a morte, a encarnação de Jesus Cristo, é esse cúmulo do amor. E Ele amou o mundo de tal maneira que Ele entregou o seu Filho unigênito. Entregou para que todo aquele que nele creia não pereça, mas receba a vida eterna. O santo e eterno, pensa nisso, o grande, poderoso Criador, santo e eterno Deus, Ele é eterno. Olha aqui para mim, pense nisso, Ele não tinha limites. Ele aceitou se colocar debaixo de limites. E a Bíblia diz, o apóstolo Paulo falou, se sujeitou a ser pouco menos do que os anjos e se fez homem. É o eterno que não tem limites, abrindo mão da glória e da possibilidade ilimitada que Ele tem para se colocar dentro dos limites da humanidade. De começo, meio e fim que o ser humano tem. O santo, o eterno, aceitando os limites do homem e o castigo dos pecados do homem sobre si. Filipenses capítulo de número 2, versos 5 a 8, o apóstolo Paulo diz assim: tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Olha só, pois Ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus, antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homem, e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou. Ele não só se fez homem, Ele não só abriu mão de tudo e se fez homem, mas como homem Ele ainda mais se humilhou. E Ele se fez servo de servo de servo do ser humano, e lavou os pés dos seus discípulos. E o apóstolo Paulo diz, reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e a morte de cruz. Queridos, a vida que Jesus viveu foi uma renúncia impossível de se imaginar, o eterno se colocando nas coisas limitadas. Nós podemos ver o Todo-Poderoso em figura humana. Imagine essa cena, tenta imaginar isso, o eterno abrindo mão de tudo e vindo nascer em uma região cheia de deserto. Mas não só isso, Ele nasce
no coxo de animais, num lugar onde ninguém poderia imaginar que crianças poderiam nascer. Lá no meio dos animais, na estrebaria. Fala de novo. Estrebaria. Isso. No meio das coisas que os animais soltavam. Agora imagina isso comigo. Imagina essa cena que Mateus relata. Lucas também. Ele nasce. E então a Bíblia diz que Herodes queria matar todas as crianças. E então José, pai de Jesus e Maria, José recebe uma revelação de Deus. Olha aqui para mim, pensa isso. Deus dizendo: você precisa salvar o nosso filho. Porque Jesus Cristo é filho de Deus, mas agora era filho de José e Maria. Você precisa salvar o nosso filho e você precisa correr com ele para o Egito. E José agora com Jesus no colo, mas Jesus é Deus, é poderoso, mas ele se colocou no limite de ser uma criança que agora precisaria que o pai dele, José, fugisse para o deserto para salvá-lo. É isso que a Bíblia diz. Alexandre, dá para imaginar isso? É Deus. E então José foge com Jesus para o Egito. Pensa nisso, a fim de preservar a própria vida de Jesus. Imagine ele, que é o autor da vida, crescendo com simplicidade em uma aldeia em Israel, sofrendo todas as tentações que o homem sofria, aprendendo o ofício do pai, a marcenaria. Queridos, Jesus desceu e veio, porque era muito longe, a altura era tremenda, mas ele desceu, porque muito amou. E como se não bastasse, depois de se esvaziar, não se bastasse o esvaziamento que ele se submeteu na encarnação, a morte que Jesus aceitou foi uma viagem aos lugares mais baixos da terra. Foi o pior tipo de morte que poderia ter, escárnio e zombaria do próprio homem que ele criou. O homem que ele criou agora esmurra, o homem que ele criou agora cospe. E ele ainda diz: Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. Mas ele morre. E presta atenção, queridos, que amor é esse? Deus morre, e ele desce no lugar mais profundo ainda, no lugar mais baixo da criação, o escárnio, açoites, traição, insulto, dor, solidão, morte, mas ele vai até o inferno. E ele desce até o inferno, porque ele precisaria chegar lá, para tomar do inferno a chave da morte, e despojar Satanás. E então, no terceiro dia, ele ressuscita, e o apóstolo Paulo diz: e agora, morte, onde é que está o seu agrilhão? O meu Deus se fez homem, morreu na cruz do Calvário, desceu até o inferno, tomou a chave do inferno e da morte, tomou a chave da minha e da sua condenação, ressuscitou e disse: já nenhuma condenação mais há sobre aquele que está em Cristo Jesus, porque toda autoridade me foi dada nos céus e na terra. Eu desci e eu tomei toda a autoridade, e agora toda a autoridade me foi dada. Portanto, vão em meu nome, pregue isso para toda a humanidade e diga: há esperança, há salvação, há o amor redentor. O pecado é nojento, destruidor, mas há um amor que cobre o pecado e salva o pecador. Aleluia, aleluia. Ele morreu, mas ele ressuscitou. Queridos, Jesus desceu vertiginosamente para nos resgatar. A morte foi uma escolha dele, foi uma escolha do seu amor. Não foram os homens que o mataram. Ele disse: sou eu que me entrego. Todos aqueles brutamontes que vieram prendê-lo quando ele estava no Jardim das Oliveiras, ele disse assim, presta atenção nessa fala, ele disse assim em João capítulo de número 17, a quem buscais? E na hora que ele falou isso, foi tão forte a afirmação dele, que a Bíblia diz que todos os soldados recuaram e caíram. E aí eles se colocaram de pé, e
E Jesus perguntou de novo: a quem é que vocês estão buscando? Os soldados recuaram e caíram. Queridos, aqueles soldados jamais poderiam segurar esse Deus. Ele disse: eu poderia, Pedro, pedir, e o Pai enviaria legiões de anjos, mas não é isso que eu quero. Se é Jesus que vocês querem, me leve, porque eu me entrego para morrer por amor. Por amor. A quarta e última, para nós encerrarmos, a profundidade. Esse amor, ele é largo, esse amor é comprido, esse amor é alto, mas esse amor é profundo. Profundo, profundo. O amor de Deus não é somente largo, nem apenas longo, nem apenas alto. Ele é também um amor profundo, incompreensível, irracional. Esse amor é um amor inexplicável. Queridos, nós falamos muito a respeito de graça, mas nós compreendemos pouco a respeito dela. Deixe eu tentar ilustrar um pouco para você o que poderia ser graça, só para a gente imaginar. Imagine um jovem que mora perto da sua casa, e esse jovem tem 15 anos de idade, 14 ou 15 anos, e um dia o pai desse jovem sai para trabalhar e você está de folga em casa, e esse jovem pega a chave do carro do pai escondido, porque o pai não estava em casa, e ele resolve então sair dirigindo com o carro do pai. Só que de repente, por algum erro, ele bate o carro no muro da sua casa, destrói o muro da sua casa. Você mora num condomínio, em qualquer lugar, então bate no seu carro. Mas imagina que causa um dano terrível. Imagina que bate no muro, cai o portão, faz aquele estrago. O que nós poderíamos fazer? Você imagina só, você olha aquela cena, você vê o muro arrebentado, e se você for agir baseado na justiça, qual é o nosso posicionamento? Nós vamos ver todo aquele prejuízo, nós vamos ficar muito irados no momento daquela cena terrível, nós sabendo que o pai dele vai ficar muito furioso, nós vamos chegar lá, e nós vamos dizer: rapaz, você é louco, você poderia matar uma criança, você poderia fazer tanta coisa, mas você trouxe um prejuízo tremendo aqui para minha casa. Agora é o seguinte, você vai pagar tudo, e você naturalmente, agindo com justiça, poderia cobrar que ele pagasse, e que o pai dele pagasse, e ainda deixar que a fúria do pai dele viesse sobre ele, e que o pai dele o castigasse, desse uma surra nele, ou qualquer coisa desse tipo. E você exigiria ressarcimento de todos os seus bens. Isso seria um legítimo senso de justiça, certo? Nossos advogados, é justo, não é justo que pague? Sim, pronto, legítimo senso de justiça. Mas pode ser, porém, que você decida abrir mão da justiça e agir com misericórdia. E se for assim, você vai liberar ele de pagar o conserto do seu muro, deixando que ele arque apenas com o próprio prejuízo. Misericórdia, você não merece, mas você não vai arcar com o muro, você só vai agora encarar seu pai, e você vai arcar com o prejuízo do carro, e é problema seu. Você vai se explicar com seu pai, quando seu pai chegar, e agora você se vira. Agindo dessa forma, você vai estar abrindo mão de direitos seus. É seu o direito de ter um muro de volta, porque você está sendo muito compassivo, você está agindo de uma forma compassiva. Agora imagine um terceiro cenário, a mesma coisa, o muro bate, acontece tudo aquilo, mas porém você vai exercitar a graça, você vai muito além de tudo isso. Eu acho que a graça se revelaria mais ou menos assim: você chegaria até o carro, e você não olharia o muro, você olharia a situação do rapaz, e você ia ver que um menino de 14, 15 anos nem colocou o cinto de segurança, e você ia se preocupar com a saúde dele, e você iria correr para socorrê-lo sem se preocupar com o carro ou com a casa. Você pegaria esse menino e levaria ele o mais rápido possível para o hospital, ainda que fosse só alguns pequenos machucados. Você iria cuidar do tratamento dele e iria pagar o médico para poder cuidar dele. E você não somente isso faria, mas voltaria para casa, pegaria o carro,
pagaria um guincho para poder levar o carro até o funileiro, chamaria um pedreiro e pagaria para restaurar o muro, e voltaria no hospital e diria para o garoto assim: filho, fique tranquilo, eu vou pagar o muro, eu vou pagar o conserto do carro, e eu vou conversar com seu pai, para que o seu pai não puna você de uma forma muito veemente. Isso é graça, porque você tomou sobre si a culpa que era devida àquele menino, apenas por causa da graça. Isso é graça, querido. Isso é o que Jesus Cristo fez: graça, misericórdia, favor imerecido. A cruz, amados, era a nossa dívida, e ela era pesada demais, e Jesus assumiu a cruz por nós. E diante de tão inexplicável amor, só resta uma coisa: diante de um amor tão grande, não tem mais o que fazer, a não ser se entregar e dizer: eu quero viver esse amor, eu quero viver em santidade como resposta a esse amor. Sabe qual que é o nosso maior problema? É que a gente aprende que Deus vai nos amar dependendo da nossa performance. Estava conversando com meu pai falou sobre um louvor na infância que depois ele aboliu da igreja. Quantos de vocês cantaram aquele louvor? Cuidado, olhinho, o que olha, cuidado, mãozinha, o que toca, cuidado, pezinho, o que pisa, o Salvador do céu está olhando para você. Cuidado, olho, boca, mão e pé, papapá. Quem já cantou? Deixa eu falar algo para vocês. Eu cresci ouvindo esse louvor, entre outros. Pode aumentar um pouco aí, Vini. Sabe o que esse louvor está também nos ensinando? Dizendo o seguinte: cuidado com o que você vai fazer, que o Salvador está olhando para você. Paulo, e se você não tomar cuidado, o Salvador vai te pegar. Mas o Salvador não está olhando para você só para ver se você erra. O Salvador está olhando para você para te transformar, para demonstrar o amor, a graça e para te santificar. Queridos, eu confesso a vocês que sabe o que é que eu aprendi a vida inteira. Não estou dizendo que é o que meus pais ensinaram, mas é o que eu absorvi na igreja. É que quanto mais santo eu for, mais perto eu vou estar de Deus. Então eu tenho que lutar para ser santo, eu tenho que lutar para ser santo, eu tenho que lutar contra os meus pecados. E isso é verdade também. Mas eu aprendi o seguinte na palavra: que com mais que eu lute, eu nunca conseguirei alcançar um padrão que eu preciso alcançar. O que eu preciso fazer de verdade não é lutar para ser santo, eu preciso lutar para ter intimidade com Deus, porque quanto mais perto eu estou com Deus, mais o Espírito Santo me convence que o pecado é destruidor, que o pecado é o inimigo da minha alma, que o pecado é para roubar, matar e destruir. Então, quanto mais íntimo eu estou de Deus, mais o Espírito Santo produz em mim santidade, porque santidade de verdade não é a obra exterior, mas é fruto do Espírito dentro e fora, porque aquilo que eu fizer só do lado de fora é farisaísmo, aquilo que eu fizer só do lado de fora não toca o coração de Deus. O que toca o coração de Deus de verdade é eu me rendendo, dizendo: Pai, eu sou miserável, eu sou pecador, como aqueles dois que subiram para orar, e eu baixar a cabeça e dizer: tem misericórdia de mim, tem misericórdia de mim, tem misericórdia de mim. E então o Espírito Santo vem, habita em mim, e de glória em glória ele vai produzindo frutos de arrependimento e de graça e de bondade. Então, queridos, intimidade gera santidade, santidade gera autoridade, e a autoridade leva a conquista, conquista ministerial e também conquista do domínio próprio, porque isso é fruto do Espírito Santo em nós. Então, por mais bom que você queira ser com seus esforços, você nunca conseguirá. Mas se você buscar a Deus na intimidade, o Espírito Santo vai produzir isso em você, de glória em glória, de glória em glória, como disse o apóstolo Paulo, a imagem de Jesus Cristo, pelo Espírito Santo que nos foi dado. É o Espírito Santo que produz isso em nós. Aí, esse amor que é revelado na cruz do Calvário,
Até o apóstolo Paulo diz: Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores, Romanos 5:8. Mas eu fiquei pensando algo, algum tempo atrás, eu confesso a vocês que eu fiquei impactado com uma coisa. O Ministério de Louvor, venha para cá, já encerramos, nós vamos para a ceia. Cadê o Ministério de Louvor? Há uns 5 meses atrás eu estava no escritório, e eu estava fazendo a minha devocional, lendo, orando, lendo a palavra de Deus. E durante a devocional, eu confesso a vocês que eu li um texto que eu já tinha lido muitas vezes, mas esse texto saltou da Bíblia. Esse texto me abraçou. Esse texto me envolveu de uma forma poderosa e curou a minha alma. E libertou muitas coisas dentro de mim. João capítulo de número 17, Jesus Cristo começa a fazer a oração pelos discípulos. E diz: Pai, eu graças te dou, porque não perdi nenhum desses a não ser o filho da perdição, mas agora eu vou para a glória, e eu não peço que o Senhor os tire do mundo, mas eu peço que o Senhor faça deles um só, para que o mundo crê que tu me enviaste. Aí ele começa a orar depois por aqueles que haverão de crer, e ele diz: não só por esses discípulos, mas por aqueles que haverão de crer no meu nome, para que eles sejam um só, porque assim como eu estou em ti, o Senhor está em mim. Se eles forem um, eu estarei neles, e eles terão a unidade perfeita. E aí Jesus começa a orar pelo mundo. E olha só o verso de número 23. Eu neles e tu em mim, a respeito da unidade, para que eles sejam perfeitos em unidade. Ou seja, unidade perfeita só é possível quando Deus habita no nosso meio. Eita, bagunçou aí. Não, tira esse vídeo aí, Beto, porque tá... Colocou um vídeo aí? Ah não, foi uma chiadeira aqui, acho que talvez foi só meu retorno. Presta atenção, eu neles e tu em mim, para que eles sejam perfeitos em unidade, e para que o mundo conheça que tu me enviaste, e que tens amado a eles. Para que o mundo entenda que o Senhor ama toda a humanidade. Agora preste bem atenção nisso. Você que é pai, você já deve ter visto filho disputando o amor de pai, já viu? Algumas vezes o filho mais novo quer saber quem é que o pai ama mais. Pai, você me ama mais quem? Ele ou eu? Quem você ama mais? Quem você ama mais? De vez em quando alguns filhos querem disputar, saber quem é o mais amado, quem é o mais amado. Mas nessa oração, o nosso irmão mais velho, Jesus Cristo, ele nos mostra qual é o tamanho do amor de Jesus. Olha só: para que o mundo conheça que o Senhor os ama, assim como tu amas a mim. Você entendeu essa oração de Jesus? Olha que revelação poderosa de Jesus. Olha que revelação poderosa. Depois olha na sua Bíblia, João 17, 23. Pai, que o mundo conheça que o Senhor os ama, que a humanidade conheça que o Senhor os ama, e que eles compreendam que eu morri na cruz do Calvário e ressuscitei, porque o Senhor me enviou, porque o Senhor os ama muito, assim como amas também a mim. Sabe o que Jesus estava dizendo? Que o amor de Deus pela humanidade é o mesmo amor de Deus por Jesus Cristo. Você já pensou que é isso? Eu não ouvi nem um aleluia. Queridos, isso é inexplicável, é incabível, é incalculável. Não dá para mensurar esse amor. Sabe por quê? Se eu falar assim: a Claudinha ama a Débora, é verdade. Como é que é o nome dessa sua filha que está aí do lado? Eu esqueci o nome. Oi? A Emily. Se eu falar a Claudinha ama a Débora, a Claudinha vai falar: é verdade, né, Claudinha? E ama muito. Mas se eu falar assim: a Claudinha ama a Débora do mesmo jeito que a Claudinha ama a Emily, já não é verdade. Sabe por quê? Porque a Emily é filha do coração. Mas deixa eu te falar, sabe o que Jesus Cristo disse? Que o amor de Deus por você não é nem mais e nem menos do que o amor de Deus por Jesus Cristo. Que amor é esse? Que amor é esse? Queridos, esse Deus ama de uma forma incalculável.
É o amor que cobre multidões de pecado, é o amor que sara, é o amor que sustenta, é o amor que renova, é o amor que dá vida, é o amor que dá uma segunda chance, é o amor que te chama para perto, é o amor que atrai. É por isso que o apóstolo Paulo disse: esse amor me constrange, esse amor me constrange. Coloque-se em pé, eu quero cantar um louvor com vocês. Queridos, como não ser constrangido? O apóstolo Paulo, quando foi dizer o que eu posso dizer sobre esse amor, ele me envergonha. Porque eu não mereço esse amor, eu não mereço, ele me constrange, ele me envergonha. Esse amor eu não mereço, ele é muito maior, ele é alto, ele é largo, ele é profundo, ele é comprido, ele alcança todos aqueles que nele creem e se entregam para ele. Vamos cantar a respeito desse amor e depois vamos ceiar? Ele tem ciúmes de mim, amor furioso de quem sou refém, feito dependente de sua misericórdia. Quando de repente eu não percebo as dores por causa da glória, eu vejo então a beleza em ti e o afeto que sentes por mim. Deus me ama tanto assim, como Ele ama, me ama tanto assim. Aleluia. Oh, glórias.
disse o apóstolo Paulo, poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus? Queridos, só se você não quiser, só se você continuar desejando mais o pecado do que esse amor, só se você disser eu não quero, eu rejeito, eu não aceito, eu prefiro o pecado, eu prefiro a mentira, então não é o amor de Deus que não te alcançou, é você que rejeitou esse amor. Mas se você quer de verdade, se você quer ser sarado, limpo, transformado, descansar nesse amor de Deus, você pode se entregar, você pode crer, você pode confiar, você pode descansar, porque Ele se entregou na cruz do Calvário, porque nos amou de uma forma poderosa. Eu já vou passar a palavra, mas antes de passar a palavra,